Olá, meu amigo e minha amiga. Que prazer é começar mais um encontro semanal aqui no Saldo Extra. Obrigado porque você está ao nosso lado e obrigado porque você tem participado conosco com as suas impressões, os seus questionamentos, as suas dúvidas nas redes sociais. Olha, tem muita gente mandando recadinho, uma palavra de incentivo e também algumas perguntas. E eu quero incentivá-lo a você estar ao nosso lado nas nossas redes sociais. Não apenas comente sobre os nossos programas, faça suas sugestões. Que temas você gostaria que nós destacássemos aqui? Tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Algum questionamento? Poste lá nas redes sociais e você vai estar ajudando a nós aqui a fazer o seu saldo extra de cada semana. E você sabe, começamos sempre dando aquele panorama da economia. Portanto, vamos agora às notas de economia dessa semana com o nosso companheiro Bruno Eumano. Olá, caro amigo do Saldo Extra, olá Antônio. Já que hoje estamos saudando dúvidas, vou falar de uma dúvida que eu recebi por telefone de uma telespectadora. Quem mandou essa dúvida foi a Andréia, lá de Pernambuco, que quer saber o que a mãe dela, que tem 62 anos, pode fazer agora que tem uma renda mais limitada, que é baseada em uma pensão. A preocupação da Andréia, muito válida, diga-se de passagem, é que a mãe dela, que já é uma senhora da terceira idade, não passe dificuldades financeiras, tendo essa renda limitada e principalmente agora que ela pode ter gastos maiores, principalmente com saúde. Eu não quero preocupar ninguém, mas é sempre bom alertar, a inflação da terceira idade também é alta. Não inclui apenas medicamentos, inclui alimentos normais, mas é alta também, como a inflação normal do brasileiro, às vezes fica até um pouco maior. Esse número é medido pela Fundação Getúlio Vargas, com produtos que são consumidos majoritariamente pelo público idoso. No terceiro trimestre deste ano, fechou os últimos 12 meses em 6,7%, um pouco abaixo da inflação normal. Voltando a falar do caso da Andréia, a dúvida que ela mandou envolvia questões de direito e de economia. Eu vou ficar, é claro, nessa segunda área que tem mais a ver com o nosso programa, o Saldo Extra. A mãe da Andréia não tem aposentadoria, ela tem uma pensão e todo o valor dessa pensão já é usado normalmente no orçamento mensal. Isso porque até pouco tempo ela tinha uma renda um pouco maior, então toda a renda que ela tem agora está comprometida com gastos que ela tinha anteriormente. Nesse caso, algumas medidas são quase que obrigatórias, não só por elas, mas por qualquer pessoa que passe a ter uma renda menor. A primeira dessas medidas é gastar menos, ter um padrão de vida mais barato. E para isso não tem saída, tem que pesquisar o preço de todos os produtos que for colocar em casa. Isso pode até ser bom para idosos que não trabalham e que têm mais tempo livre. Outra opção muito válida é buscar uma nova renda através do empreendedorismo. É claro que muitos idosos querem descansar e alguns até precisam, mas outros tantos são muito ativos e gostam disso e não querem nem parar de trabalhar. E, nesse caso, vale usar todos os talentos que foram aprendidos ao longo da vida e colocar em prática para, quem sabe, ganhar algum dinheiro. E para isso não faltam opções. Pode ser, por exemplo, através da costura, ou então fazendo bolo para vender. Mesmo que sejam mais simples, isso tem sido feito inclusive por muitas lojas nas principais capitais, onde as pessoas têm pouco tempo para fazer o bolo e preferem comprar eles prontos. É claro que nesse caso cabe a criatividade e cabe colocar em prática o que cada um sabe fazer, vai variar de cada caso. E o que varia também individualmente é a terceira opção que eu vou apontar, que são investimentos. Ir ao banco acompanhado por alguém que entenda de finanças pode render bons frutos. Investimentos mais seguros, como os de renda fixa e os que são no Tesouro Direto, podem ser muito interessantes, mas isso, é claro, vai variar a cada caso. Isso é uma decisão individual ou, em alguns casos, familiar. Então são 3 dicas básicas para quem já está na terceira idade e teve a renda diminuída. Gastar menos dinheiro, baixar um pouco o padrão de vida, buscar uma nova renda através do empreendedorismo e buscar até mesmo um novo tipo de investimento. O Notas de Economia fica por aqui. Eu volto na semana que vem.
Até lá, é com você, Antônio. Muito bem, o tema de hoje é salde suas dúvidas. É isto mesmo, salde suas dúvidas. Mas antes de explicar melhor o assunto, quero compartilhar uma coisa contigo. Nós estivemos acompanhando alguns dados divulgados pelo Serviço de Proteção ao Crédito neste ano de 2014 e percebemos um aumento significativo na quantidade de consumidores inadimplentes em comparação com o ano passado. No mês de julho, por exemplo, o número registrado na base de dados do SPC Brasil aponta que houve um aumento de 4,43% das pessoas que descumpriram seus compromissos em relação ao ano de 2013. De acordo com Roque Pelizaro Júnior, que é o presidente da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, isto aconteceu porque o consumidor brasileiro sente dificuldade de pagar os parcelamentos por conta das altas taxas de juros, que deixam as parcelas mais caras, e por conta da atual subida dos preços, que tem diminuído o poder de compra do trabalhador. Infelizmente, esta é uma dura realidade. A inflação aumentou nesses últimos meses e as taxas de juros também. Mas será que os problemas são apenas estes? Será que o brasileiro não está sabendo administrar bem suas finanças por falta de informação? Antes de dar continuidade ao assunto, vamos ver o que os brasileiros dizem sobre seu comportamento financeiro? Acompanhe agora esta matéria. Como você considera o comportamento financeiro do brasileiro? Eu acho que não é nada sadio, né? Porque a gente tá vivendo uma época de consumo e parece que as lojas puxam a gente para dentro, né? Então é consumir, consumir, consumir. Tá todo mundo se perdendo um pouco, né? Olha, não está fácil, tá dando para levar, entendeu? Por causa de problemas de contas para pagar, né? Conta de água, de luz e aluguel em casa. A senhora já teve que fazer alguma dívida? Se eu tentei fazer, eu tenho dívida direto, mas eu pago correto. Já fiz. Algumas dívidas já fiz. É necessário, né? Não, eu tenho cartão, essas coisas eu pago sempre em dia, né? Eu não tenho dívida com ninguém. Demais. Já tive vários momentos endividada. Por descuido mesmo, gastar mais do que podia no cartão de crédito e depois não ter como pagar. E aí, como os juros do cartão de crédito é muito alto, acabei pegando um empréstimo no banco para quitar e foi uma época bem complicada, porque tinha o empréstimo, tinha o cartão e foi... mas já tive. Você sabe como fazer para quitar essas dívidas e ter o saldo sempre positivo? Eu só tive um meio, entrar em empréstimo e arrumar mais um serviço. Trabalhar em 2 serviços. Trabalhando. Quando eu me aposentei ficou um pouco difícil, eu tive que recorrer a trabalho extra. Débito automático vai tudo numa única conta só, então se dever é só ali, mais nada. Economizo. Compro só o necessário. Só se você ganhar um presente de Deus, né? Tipo uma grana e poder quitar tudo e nunca mais fazer de novo, né? Eu controlo as minhas contas, eu ganho 2 salários, eu controlo e vem os boletos, então eu pago e eu só ponho a mão onde eu alcanço. A minha mão eu levanto só onde eu alcanço. Então eu faço as dívidas e pago certinho meus cartão, minhas contas nas lojas, tudinho. Tem que ter o controle, né? Eu tenho o cartão já desde 96, né? E nunca paguei uma fatura fora do tempo. Eu pago no dia certo e pago o total também, né? Tem que controlar mesmo, não tem jeito. Tudo no comércio é lindo, né? Roupa muda a estação, a gente quer, mas não dá. Infelizmente, tem que consumir de acordo com o que a gente ganha, né? E aí, se identificou com alguma dessas pessoas? Você é do tipo que gasta mais do que deve ou procura ficar sempre dentro do orçamento, tentando até poupar um pouquinho a cada mês? Pensando neste assunto e sempre com o objetivo de ajudá-la a cuidar bem de suas finanças pessoais, decidimos fazer algo até agora inédito no programa. Separamos o tempo de nosso encontro de hoje
para tirar algumas dúvidas que você, telespectador, tem no manejo de seus recursos financeiros. Recebemos muitos questionamentos e, infelizmente, não temos tempo para responder a todos como gostaríamos. Mas vamos responder agora algumas perguntas que consideramos importantes e que podem ser a sua dúvida também. Desde já agradecemos a confiança daqueles que fizeram contato conosco. Bom, vamos iniciar com os questionamentos sobre dívidas. O primeiro é um comentário que foi enviado pela nossa amiga Rose. E ela diz o seguinte: meu marido está endividado e não tenho como ajudá-lo, pois ele trabalha no banco e mesmo que ele deixe seus cartões comigo, ele vai o dia todo na cantina do banco para beliscar e compra fiado. Ele não programa quanto deve gastar com o almoço e quando cai o salário, ele tem que pagar um absurdo na cantina, atrapalhando o orçamento. Vejam que é situação parecida com a da Lucimar, que nos disse o seguinte: eu ganho R$3.000 por mês, tenho R$700 de empréstimos, gasto muito em boutiques com coisas desnecessárias, talvez por compulsão, porque acabo doando o que compro sem que eu tenha usado. Como devo fazer para conseguir economizar, pois as vendedoras sempre conseguem me induzir? Outro caso semelhante é o que foi mencionado pela Marlene, que nos escreveu o seguinte: gosto muito do programa e procuro não perder, mas confesso que ainda me perco muito com a economia. Faço minhas contas e vejo que vai sobrar, mas quando chega o pagamento, nunca sobra nada ou quase nada. Então ela pergunta: o que eu estou fazendo de errado? Fazer conta antes é errado? Caras amigas Rose, Lucimar e Marlene, essa situação está acontecendo com muitas pessoas. Várias vezes gastamos com pequenas coisas sem pensar que elas podem pesar no final do mês, não é verdade? E esses pequenos gastos acumulados são muito mais impactantes em nossas finanças do que imaginamos. Por isso, nosso primeiro conselho é fazer um orçamento familiar, onde você pode separar a quantia exata que vai destinar a cada despesa. Por exemplo, se o marido da Rose gosta de beliscar lá na cantina do trabalho, é preciso estipular um valor para isso, e este acordo deve ser levado a sério. Já no caso da Lucimar, é preciso tomar cuidado, exercer a disciplina e o domínio próprio, e fazer um compromisso consigo mesma, de não gastar com o que não precisa e evitar entrar em lojas sabendo que não poderá comprar naquele momento. Notem que em todos os casos é preciso esforço e autocontrole. Tomem a decisão de encarar o problema de frente. Pode ser que vocês se deparem então com aquela pergunta: por onde começar? É exatamente o que aconteceu com a Adriana, que nos escreveu o seguinte. Notem as suas palavras. Boa tarde, queridos. Quero saldar minhas dívidas, mas não estou conseguindo. Quando estou acabando uma, eu faço outra. Oro a Deus todos os dias para não gastar mais. Perdi uma pensão que recebia de uma hora para outra e ainda não consegui equilibrar minha vida. O que eu devo pagar primeiro? Agora, este é um caso semelhante ao de Val, que disse que o descontrole financeiro, a falta de um orçamento doméstico, do planejamento financeiro familiar e a falta de critérios de consumo resultaram em suas dívidas. E ela então faz a pergunta: o que eu devo fazer? Minhas amigas Adriana e Val, quando o desejo de quitar as dívidas e voltar a ter uma situação financeira mais tranquila se torna real e vocês começam a procurar uma maneira de fazer isto, repetimos nosso conselho que, em primeiro lugar, tomem tempo para montar um orçamento. Vocês precisam saber qual é realmente sua situação financeira. Na maioria dos casos, as dívidas acontecem por um descuido no planejamento. É possível que vocês tenham uma ideia de quais são suas despesas,
mas só quando vocês colocarem cada gasto no papel que vocês poderão enxergar melhor a situação e ver onde é possível diminuir no consumo. Se não sabe exatamente para onde está indo o seu salário, tomem tempo para anotar durante alguns meses tudo o que gastam, pequenas e grandes despesas, e depois façam uma média de seus gastos mensais. Falando ainda sobre o orçamento, alguns me perguntaram como deve ser feito. Este foi o caso do Moacir. Ele nos enviou o seguinte comentário: muito bom esse programa. Eu gostaria de saber como controlar minhas finanças pessoais, como fazer um orçamento doméstico. Outra dúvida semelhante foi enviada pela Charlene, e ela perguntou o seguinte: qual é o primeiro passo para fazer uma planilha de orçamento? Eu quero agora falar aqui com o Moacir e a Charlene que a pergunta de vocês é mesmo muito importante. Basicamente, fazer orçamento é algo extremamente simples. Você vai precisar tão somente de um papel, um lápis, uma borracha e uma calculadora pode ser útil também. Anote o que você ganha, sua renda líquida ou a média de sua produção se você é um autônomo, tirando, claro, todas as despesas decorrentes da sua atividade. Depois, faça a relação de tudo que você gasta, como, por exemplo, o aluguel, o condomínio, as compras no mercado, o plano de saúde da família, as despesas com telefone, escola dos filhos. E então você compare com o que você gasta, obviamente com o que você ganha, comparando com o que você gasta. O resultado nunca deve ser negativo, nem mesmo zerado. O resultado deve ser sempre positivo. Mas para clarificar este tema, fica a dica para você acessar o nosso blog novotempo.com/saldoextra e procure pelo programa intitulado Orçamento. Você vai encontrar vários passos com todos os detalhes de como você vai fazer um orçamento compatível com a sua realidade e você poderá colocá-lo em prática. Nós temos tomado bastante tempo para falar de orçamento. Pensando nisso, separamos mais um programa para tratar especialmente desse assunto. No mês de fevereiro, faremos uma entrevista com o Gustavo Cerbasi, conhecido consultor financeiro e autor de vários livros sobre educação financeira. Entre os temas, vamos ouvir seus conselhos sobre como atingir a estabilidade financeira. Este será um ótimo momento para falarmos de como deve ser feito o orçamento familiar e como permanecer fiel a ele. Por isso, não percam a nossa programação, que está cheia de novidades. Agora vamos continuar com o tema Saldar as Dúvidas. Temos agora a pergunta que veio da jovem Kalina. E ela diz o seguinte: o que você considera melhor? Vender um carro para liquidar as dívidas, mesmo sabendo que vai perder dinheiro nesta negociação, ou tentar preservar o carro, já que pagou tanto dinheiro por ele, e agora perdê-lo na hora da venda? Muito bem, Kalina, é muito melhor andar a pé, eu quero lhe dizer com toda sinceridade, ou de transporte público, do que ter que andar com dívidas, que corroem seu salário a cada mês. Minha recomendação a você é que você deve vender o seu carro e pagar as suas dívidas. Refaça então o seu orçamento e comece a fazer uma reserva para comprar um outro carro. E quando for fazer isto, faça à vista. Procure vender seu carro de forma equilibrada. Veja a média de preço do seu carro no mercado e coloque-o à venda. E peça, claro, Kalina, a ajuda de Deus. Ele vai ajudá-la a fazer um bom negócio, eu tenho toda certeza disso. Vamos agora comentar mais uma pergunta? Vamos agora à pergunta que veio da Tereza. Ela cita um tipo específico de pirâmide financeira, não vamos mencionar aqui, mas a pergunta dela é se esse tipo de modelo comercial é uma boa ideia. A pergunta é legal ou fraude? Muito bem, Tereza, vamos explicar primeiro como os negócios de pirâmide funcionam. A primeira característica de um esquema de pirâmide é que os participantes só ganham dinheiro
caso recrutem novos membros. Esses esquemas geralmente atraem pessoas interessadas em ganhar dinheiro fácil, mediante o mínimo de esforço e em muito pouco tempo. Mas, amigos, as coisas não são tão simples como parecem. As pirâmides têm, na maioria das vezes, uma duração limitada. Existem muitos tipos diferentes, mas os dois comuns são os baseados em produtos e os chamados esquemas de pirâmide nus. Em um esquema de pirâmide nu, não se vende produto algum. Ele funciona da seguinte maneira: uma pessoa recruta 10 outras para participar do que ela chama de uma oportunidade infalível de investimento. Digamos que os 10 recrutas devam pagar cada qual R$100 ao recrutador. O recrutador, em seguida, instrui cada um a pedir a outras 10 pessoas para fazer o mesmo. Caso cada recruta obtenha sucesso, ele lucrará R$900 com investimento de apenas R$100. Parece bastante simples, não é mesmo? Mas veja o problema. Digamos que cada um dos 10 recrutas iniciais encontrem 10 outras pessoas. Esses, agora 100 recrutas, precisarão de 10 novos participantes, cada um para lucrar R$900. Isso significa que é preciso haver 1.000 pessoas interessadas. Caso essas 1.000 pessoas sejam encontradas, o novo nível da pirâmide precisaria de 10.000 recrutas para manter o lucro. Vejam, vai chegar o momento em que não existirão recrutas suficientes na base da pirâmide para sustentar a camada superior. Então ela desaba e as pessoas da camada mais baixa perdem o seu investimento. É matematicamente impossível que todo mundo ganhe dinheiro em esquema de pirâmide. Elas só funcionam se alguém perder. As pessoas na base são fraudadas pelas que ocupam os níveis mais elevados. É um fato matemático que, não importando quantas pessoas venham a participar de um esquema como este, pelo menos 90% dos participantes estarão na base e perderão o seu dinheiro. Quando as pirâmides são baseadas em produtos, o conceito basicamente é o mesmo, só que disfarçado de oportunidade legítima de vendas diretas. Em boa parte dos casos, os produtos oferecidos costumam ter pouca relevância ou são ofertados fora do valor de mercado. O nosso conselho a você, Tereza, e a todos os nossos amigos que nos assistem neste momento é que tomem muito cuidado com modelos comerciais que tenham essa estrutura. Lembre-se, quando o dinheiro parece vir fácil através de pouco esforço, desconfie. Vamos agora à próxima pergunta. Vamos à pergunta que vem agora pelo Arthur. E ele disse o seguinte: olá, amigos. Estou planejando a minha aposentadoria da minha esposa. E a sua pergunta é: previdência privada é a única opção? Que outro tipo de investimento posso fazer com este fim de ter uma aposentadoria complementar? E ele, então, aqui faz o seu agradecimento. Querido amigo Arthur, sua pergunta é realmente muito importante. Não vamos nos aprofundar no tema agora, mas já adianto que todo tipo de reserva será extremamente importante para ter uma aposentadoria confortável e digna. Pode ser um investimento no mercado financeiro, pode ser a previdência privada e pode ser até mesmo com a compra de imóveis, que pode lhe dar uma renda extra com aluguéis durante a sua aposentadoria. Sobre a previdência, sugerimos que entre no nosso blog e procure uma série de entrevistas que fizemos com especialistas sobre este tema. Basta buscar previdência privada e você obterá muita informação. Todos os que estão ativos no mercado de trabalho devem entender que este assunto é sério, por demais relevante, e deve merecer de sua parte a mais especial atenção. Não deixem de fazer planos para a aposentadoria. Ela é tão interessante que vamos discutir mais uma vez este assunto com um educador financeiro e assessor de investimentos, o Anilson Marques. Por isso, fique ligado na programação deste mês, porque vamos abordar esse tema com um pouco mais de profundidade. Temos agora uma outra pergunta, estamos nos aproximando aqui do fim. Esta pergunta agora veio do Cleverson. Ele nos mandou suas dúvidas
a respeito de investimento com princípios bíblicos. Notem o que ele escreveu. Tenho uma dúvida. Deus proíbe a usura ou não? É correto um cristão investir na bolsa de valores e viver dela? O que a Bíblia diz a respeito? Muito obrigado pela vossa atenção. E ele diz aqui que sou membro da Congregação Cristã do Brasil. Muito obrigado, Cleverson, por enviar a sua pergunta. Obrigado pela sua confiança. Agora, para responder a sua primeira pergunta, eu quero começar falando do que é de fato a usura. Segundo o dicionário, a usura em seu sentido original são juros excessivos cobrados por um empréstimo em uma determinada quantia de dinheiro. Na Idade Média, usura era utilizada como sinônimo de juros e era uma prática proibida, pois acreditava-se que o dinheiro não podia gerar dinheiro. Por isso, naquela época, a cobrança de juros era considerada uma forma de explorar uma pessoa que estava passando por uma situação difícil. Portanto, todos os empréstimos financeiros deveriam ser realizados sem cobrança de nenhuma taxa. Hoje vivemos em um sistema financeiro muito diferente em relação a esse período da Idade Média. Mas isso não quer dizer que cobrar juros abusivos por um empréstimo seja correto. Aplicar sua reserva no mercado financeiro, na verdade, significa que você está protegendo o seu patrimônio para que ele não seja corroído pela inflação. Por outro lado, se você consegue algum recurso acima da inflação, também não tem nada de errado. Seu dinheiro que está aplicado lá no banco, na verdade, está sendo usado por alguém em algum negócio e eles estão ganhando com isso. De uma forma objetiva, você está tão somente recebendo um pouquinho daquele que está também ganhando com o seu dinheiro. Portanto, não existe nada de errado em ganhar dinheiro no mercado financeiro. Mas vamos agora à última pergunta de hoje. Ela veio através do Daniel. E ele diz que gostaria de saber se deve dizimar rendimentos de aplicações financeiras. Sim, Daniel, você deve dizimar, mas não de todo o rendimento, mas do que você tenha recebido acima da inflação. A conta é a seguinte: veja quanto foi o rendimento líquido recebido, descontando alguma despesa administrativa cobrada pela instituição financeira onde está aplicado o seu dinheiro, e então subtraia a inflação do período. Se efetivamente você teve um ganho financeiro, este deve ser dizimado. Parece complicado, mas não é. Depois que você fizer as contas pela primeira vez, será fácil fazer todas as demais. Eu quero concluir e gostaria de ler com vocês um verso que encontramos na Palavra de Deus no livro de Tiago, no capítulo 1, no verso 5. Preste atenção nessas palavras. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. A palavra de Deus está afirmando que se nós queremos sabedoria, nós temos uma fonte segura, que é o nosso Deus, o nosso Criador, o nosso mantenedor. Hoje respondemos aqui várias perguntas, e é possível que você tenha muitas outras dúvidas. Afinal de contas, decisões financeiras nós tomamos todos os dias. É importante você buscar conselho? Claro que é. É importante assistir o Saldo Extra? É importante sim, pois aqui de uma forma prática e didática, procuramos ajudá-la a cuidar bem do seu salário, das suas finanças pessoais. Mas, meu amigo e minha amiga, eu posso lhe assegurar que todo o conhecimento que você adquire aqui, ou que você busca no mercado para ajudá-lo na educação financeira, não produzirá os resultados esperados se você não buscar a bênção de Deus. Deus não apenas vai lhe dar sabedoria, mas Ele vai lhe abençoar no manejo das suas finanças pessoais. E eu vou lhe dar uma dica: reúna os seus familiares, porque eles todos estão envolvidos também. E sabe o que você vai fazer? Se ajoelhar com eles e fazer uma oração ao Senhor. Peça sabedoria, peça a bênção e Deus vai lhe dar o que você precisa. Todos esses conselhos serão colocados em práticas. Deus vai lhe dar o domínio próprio, vai lhe dar a disciplina
para que você possa fazer com segurança o manejo das suas finanças pessoais. Obrigado mais uma vez pela sua confiança, obrigado porque você está ao nosso lado. Esperamos o seu contato lá no nosso blog. Deixe a sua pergunta, deixe a sua palavra e será uma honra para nós poder ouvi-lo e trazer aqui a resposta para você. Um grande abraço, meu amigo. Permaneça aqui na sua TV Novo Tempo, o seu canal da esperança.